Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Estamos começando agora o programa dessa entrevista, um programa especial que a gente vai contar um pouco sobre a tragédia que ocorreu na Escola Raul Brasil, massacre que vitimou 8 pessoas e também contabilizando os 2 suicidas que se mataram depois de cometer essa atrocidade. Hoje a gente trouxe aqui os repórteres do Jornal Diário de Suzano que estiveram no local para fazer a cobertura desse episódio. Comigo está o Marcos Pontes, a Aline Moreira, e tem também o Denis e o Douglas, que depois vão estar falando com a gente aqui também. O objetivo dessa entrevista é passar para você, internauta, como que foi a cobertura que a gente desenvolveu no Jornal Diário de Suzano, que resultou nessa edição, né? Essa edição de hoje, dessa quinta-feira, para contar um pouco para você como que ocorreram esses episódios, como foi difícil aqui para nós a cobertura dessa reportagem. E aí eu vou começar então com o Marcos, que foi um dos primeiros repórteres da região aqui e do estado, né? Porque foi uma cobertura, além de local, nacional, foi uma cobertura mundial. Como que foi para ele nos primeiros momentos que ele chegou na escola? E ele vai contar um pouco qual foi a sensação dele de estar fazendo essa cobertura e como que foi difícil para ele, também para a equipe que estava no local, passar essas informações para o caro amigo leitor. Marcos, boa tarde, obrigado pela sua participação. Aline, obrigado pela participação. Na realidade, fui o primeiro a chegar no local, né? Que nem, como eu até comentei com você e com todos os outros. Eu estava ainda me deslocando, voltando da delegacia de Itaquá, que fui fazer aquela ronda policial que geralmente é a rotina pra gente. Nessa que eu estava voltando de Itaquá, eu recebi a primeira informação de que uma pessoa teria sido baleada na Avenida Mogi das Cruzes. Como o fato ocorreu em Suzano, até então eu acreditava que fosse um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Então eu falei, vamos seguir direto para lá. A gente veio correndo, quando eu já estava em Poá, já para chegar em Suzano, quase na divisa, aí que eu recebi a segunda informação, que seria que houve um tiroteio dentro da escola Raul Brasil. A partir desse momento eu falei, a gente prioriza da escola e eu me viro no local. Assim que eu cheguei foi aquela sensação de espanto, de pânico, de incerteza, porque eu cheguei e já vi várias viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, vi ainda alguns adolescentes saindo correndo, vi muitas estudantes, elas caíam no chão aos prantos, elas ficavam numa situação de não saber, de não ter resposta. Eu via muitos pais chegando na hora correndo para tentar obter alguma informação, se o filho tinha saído, se o filho não tinha saído, algum outro familiar. Foi uma das, eu acho que para mim, uma das coberturas mais marcantes, até por conta disso, porque ninguém tinha resposta. A polícia ainda estava dentro da escola, ainda não tinha uma informação oficial. Tudo que falavam naquele momento, após aí eu cheguei por volta de umas 9h50, mais ou menos, 9h48, por volta, acho que se não me engano, só depois das 10h30, que foi começar a aparecer outros veículos de comunicação, que aí foi todos Quando os você demais. chegou na escola, tinha dois policiais lá dentro, é isso? Quando eu cheguei na escola, porque, já na verdade, tinha... ele estava fazendo uma perseguição, né? No carro, e tiveram essa informação de que tinham os assaltantes dentro da Sim, da não, escola. na realidade a primeira informação que me chegou foi que a polícia foi no encalço de bandidos que teriam invadido a escola. Quando eu cheguei, já estava praticamente mais de 4 viaturas da Polícia Militar, inclusive a primeira que chegou no local, que seria composta pelo sargento e até pelo Cabo Diniz, a soldada Ariana, que é o pessoal que eu conheço mais aqui de Suzano. E eles falaram, Marcos, a gente chegou primeiro e já a partir daí já veio o apoio de outras viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, e foi que eles estavam tentando obter mais informações, ainda realizando o socorro. Quando eu ainda estava na frente da escola, eu vi pelo menos 2 pessoas sendo socorridas, uma saindo na maca com a cabeça enfaixada,
Então, teve todo esses detalhes, né, da ocorrência. Eu fiquei a todo momento, eu sempre estava ali, eu via os pais chegando, mas eu sempre estava ali ao lado de alguns amigos da polícia, de alguns colegas da polícia, para obter mais informações concretas, né, para poder informar o correto, até por conta do número de feridos, o número de mortos, que até então as pessoas, que até vincularam as pessoas, elas falavam que quem tinha sido assassinado era a diretora, e na realidade não foi bem que a gente... No começo truncada as informações, né? Amanda, desculpa. Aline Moreira, você foi lá, foi lá na escola, você conversou com alunos, né? A gente está lá relatando hoje com a cozinheira, merendeira. E você voltou hoje de manhã no velório, passou também lá pela escola. Eu queria que você contasse um pouco o que você ouviu lá dos alunos, o que te marcou, assim, nessas conversas que você teve com essas vítimas. Boa tarde, Edgar. Sim, boa tarde, internautas. Eu cheguei no local do crime por volta de 11h20. Já tinha informação de que o governador Dória iria vir a Suzano, né, para ir para o local, né, junto com as autoridades policiais. E eu cheguei bem no momento que ele já ia se iniciar a coletiva de imprensa, né. Participei da coletiva quando vieram as primeiras informações, que eram 8 mortos, né? E o número de feridos não tinha dados ainda, mas já tinha, no momento eram 8 mortos, né? Depois aumentou para 10. E essas foram as primeiras informações que a gente teve ali no momento, né? Saindo da coletiva, eu continuei no local e fui conversar com os alunos, pais, parentes que estavam ali, porque realmente a escola estava bem cheia ali na frente, né? Curiosos também estavam ali, então a gente tinha que ter uma percepção assim muito rápida para ver quem era aluno, quem era pai e quem era curioso, né, que estava ali só querendo saber mais sobre o caso. E aí a primeira pessoa com quem eu falei foi uma aluna que tinha faltado na escola, né, ela perdeu a hora e tava ela e a mãe dela, né. Ela estava um semblante bem assim preocupado, porque assim como nós também não tínhamos muitas informações, só o que a polícia tinha passado, né, que então não tinha nem a certeza de que no momento eram dois ex-alunos, né? Então o que a polícia tinha era que 2 pessoas invadiram a escola com armas calibre 38, uma besta, né? Praticamente um arco e flecha, e que poderia ter coquetéis molotov e bombas na escola, mas isso foi descartado posteriormente. Só os coquetéis. Só os coquetéis, né? E aí eu fui conversar com os alunos, né? A primeira que eu conversei é essa que faltou, né? Ela me disse que perdeu a hora, né? E acordou pela mãe, assim, umas 2, 3 horas depois, da mãe dela relatando o que tinha acontecido na escola. E ela foi com a mãe lá, né? A mãe disse que estava bem aliviada pela filha ter faltado na escola, disse que nunca ficou tão feliz pra filha dela ter perdido a hora, né? Mas que fica triste com a perda dos alunos, né? Essa menina, ela me contou também que perdeu um amigo e mais 2 ficaram feridos. Nisso, eu fui conversando com outros alunos, né? Conversei com uma que realmente estava bem abalada. Ela participou, estava no momento da ação, do tiroteio, né? E depois conversei com uma outra menina que se escondeu no banheiro, também relatou os momentos de horror que ela passou junto com os colegas, né? Essa última me disse que ele gritava, que iria matar a todos e foi o... Até complementando, quando a gente já estava praticamente saindo, esqueci até de comentar com todos, quando a gente estava saindo, pelo menos eu estava indo embora da segunda coletiva de imprensa que teve, sobre o atentado, sobre o número de mortos já atualizado, que já tinha passado para a redação, que seriam 10, acabou que todos os outros jornais eles foram soltando essa informação, acabei apurando um pouco mais rápido, por conta da amizade e proximidade com muitos oficiais da região. Eu indo embora, um senhor, eu não sei se, pelo menos eu não consegui ver, não sei se você recorda também, se alguma emissora, algum jornal conseguiu falar com ele. Seria a rua, o local do crime aqui, uma rua paralela, ao lado da escola da Raul Brasil, tem um senhorzinho, um porteiro, ele comentou da seguinte forma:
Ele falou que por volta das 9h36, 9h38, até 9h40, ele não soube especificar o horário exato. Ele ouviu vários e vários tiros. Posteriormente, ele começou a ouvir pedidos desesperados de socorro. Socorro, socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda, socorro, vamos matar. Esse senhor, ele, depois daquela movimentação intensa de pessoas, ele falou que ele ouvia aquilo, ele olhava para o muro e não conseguia fazer nada, ele não tinha poder nenhum. Ele falou, ele até comentou, ele era um senhor já de idade, ele falou, filho, eu não conseguia fazer nada. Eu ouvia, pessoal, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro, socorro. Até a Aline falou essa questão da mãe dessa aluna, então eu me recordei agora, porque ontem foi um dos, como eu disse, acho que não só para mim, mas para todos, foi uma das piores coberturas, ou umas... É a mais difícil, É a eu mais acho, difícil, de todos os né? tempos que eu estou aqui, realmente foi a mais difícil. Aline, eu queria que você falasse um pouco da cozinheira, que você conversou. Parece que ela levou um grupo de alunos para uma sala, né? Pra uma Isso. sala e conseguiu recuperar, Isso. salvar, né? Isso. Um grande número de alunos. Eu estava ouvindo hoje numa rádio de São Paulo, o comandante do 32º Batalhão, Tenente Coronel. e ele estava falando que essas atitudes evitou uma grande quantidade de pessoas ainda mais que poderiam morrer, né? Sim, Assassinadas. sim. Primeiro os policiais, né? Os policiais e essa... Eu conversei com a Silmara depois, Silmara, né, a cozinheira escolar, né, ela estava acompanhada de uma outra moça, provavelmente também merendeira da escola, né, e ela informou a gente que estava no horário de intervalo dos alunos, né, então o pátio fica cheio, né, tava todo mundo esperando ali para poder tomar o seu café da manhã, e foi quando ela me relatou que começou a ouvir os tiros, que a princípio ela achou que fossem alguma tipo de bombinha que estavam jogando na escola. E quando o barulho começou a ficar mais intenso, ela entrou na cozinha e começou a chamar e puxar o máximo de alunos que ela podia, né? Nisso ela colocou, estima-se mais ou menos de entre 50 e 60 alunos, né? A gente deu como 50, um pouquinho mais de 50 alunos, fechou a porta e fizeram uma barricada ali e ela ficou ali junto com os alunos, todo mundo abaixado, esperando, né? Ela disse que tinha que manter a calma por causa dos alunos, porque se ela se desesperasse, todos iriam se desesperar também. Ela, como ali sendo, no caso, a autoridade ali daquele local, ela tinha que se manter calma, né? E trouxe todos os alunos para dentro, e ela disse que o maior medo dela é porque a cozinha, ela me relatou que a cozinha tem uma janela bem grande de vidro, e que se um dos atiradores apontasse uma arma ali dentro, o alvo era fácil. O local se tornava totalmente vulnerável porque era justamente por conta dessa janela de vidro, né? Se ele colocasse uma arma ali, muita gente ia morrer. E ela disse que juntou todo mundo ali, ficou apreensiva, né? Naqueles momentos foram minutos de desespero, né? De tensão. E segurou o máximo conseguiu colocar o máximo de alunos para dentro, fechou a porta e ficou ali esperando até a polícia chegar, né? Uma heroína, né? Uma heroína. Ela salvou mais de 50 vidas ali naquele dia, né? E ela também está sendo muito reconhecida nas redes sociais, que bem bacana, né? Tem bastante pessoas fazendo postagens sobre ela. A história dela é muito interessante. O jeito que ela relatou para mim, você via na expressão dela que ela tava com muito, assim, muito pasmo ainda, com muito medo, mas sempre respondendo as perguntas corretamente, sempre se mantendo ali firme, mas a gente sabe que no íntimo dela ela estava mesmo muito triste, né? Mas foi basicamente isso, foi realmente uma heroína. Aline, sei que você vai ter que sair agora para continuar a cobertura, que o Jornal Diário de Suzano vai trazer amanhã, né? A suíte, né, que a gente diz, dos desdobramentos desse caso, né? E aí eu vou pedir então para Sabrina, que é a fotógrafa que fez a cobertura das fotos aqui, para ficar aqui. Como a gente tem só três lugares, não dá para pôr todo mundo, né? E aí Sabrina, foi uma pauta muito difícil, né? A gente sabe aí, a gente sentiu muito, ficou chocado mesmo na redação. Sim. E a gente queria saber como que você, como repórter fotográfica, fez para conter a sua emoção, mas ao mesmo tempo cumprir uma missão que é de todos nós jornalistas, que é você sentir a emoção, sentir aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ter essa missão de estar informando,
o leitor, o nosso internauta? Pedir para você vir um pouquinho mais para cá. Para cá? Isso. Isso? Sim. Primeiramente, boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos os internautas, né, que estiverem assistindo. Como repórter fotográfica, né, do Diário de Suzano, eu estive no local, eu estava junto com o Marcos a todo momento, né? Todo momento não, exatamente 10h20 foi o horário que eu cheguei no local. Cheguei na redação correndo, não consegui nem dar bom dia para ninguém, porque a gente já tinha recebido as informações que teria ocorrido esse massacre na escola, né? Quando eu cheguei no local, eu não tinha encontrado o Marcos no momento, porque o motorista me deixou lá. E eu só vi as pessoas correndo, as famílias, muitos pais procurando os filhos, falando que o filho tinha saído que o filho tinha ido à escola, só que eles não sabiam onde eles estavam, que queria ver o filho, que queria entrar na escola. Então, ver aquilo e conseguir controlar o emocional e transmitir através da fotografia o sentimento dos pais e o que estava acontecendo foi, tipo, surreal para mim, né? Como fotógrafa, eu procuro sempre pegar os momentos cruciais do que está ocorrendo, da ação ali no momento. Então, para mim, conter a emoção foi muito difícil, tanto que se alguém tiver acesso aos vídeos que tá no Diário de Suzano, muitos vídeos, tá um pouco trêmulo, porque a gente, além de fazer foto, a gente também faz imagens em vídeo. E para conter a emoção no momento, a gente dá para perceber que tem aquele tremor no vídeo, e não é muito nervoso, porque assim, a gente cobre vários eventos, a gente cobre muitas coisas aqui na cidade, tanto na cidade como no Alto Tietê, só que foi muito chocante para mim. E até o momento que eu sentei e, tipo, que eu parei e pensei, gente, eu tenho que passar o que está acontecendo, eu tenho que conter o emocional, foi muito difícil, assim, o encontro. E aí eu peguei, encontrei o Marcos, e aí perguntei para ele o que estava acontecendo, aí ele me explicou melhor, e aí eu falei, pronto, agora o que eu tenho que fazer é me concentrar aqui e fazer as imagens para poder transmitir para outras pessoas, porque não pode ficar só para mim. Eu penso assim, que o que eu vejo, o que eu sinto, eu tenho que transmitir através da fotografia, da imagem, entendeu? E a gente procura sempre trazer uma cobertura equilibrada, Sim. sem muito sensacionalismo, né? Porque Exatamente. a gente, né, o Marcos sair, a gente recebe muito vídeo com imagens terríveis, que a gente não pode divulgar, porque Sim. a gente tem um critério ético, né, na divulgação dessas imagens, desse material que a gente recebe. Marcos, eu queria te perguntar, você continua acompanhando a parte policial desse caso, né? Eu queria saber o que tem de novidade para amanhã, o que você já colheu hoje de manhã, tem alguma coisa já prevista agora à tarde, me parece que tem alguma coletiva marcada, né? Eu queria que você falasse um pouco o que pode ter de novidade para amanhã, que você já conseguiu apurar. Claro que não para aqui, né? A gente está só no começo da tarde, vai até o final da tarde, a gente vai continuar apurando. O que o leitor pode esperar amanhã de novidade? Hoje, até paralelo a toda a tragédia, ao velório, a gente, do Diário de Suzano, foi o único jornal, até ia seccional, conversar com todos os delegados que estavam lá, né? Que são os dois delegados do setor de homicídios, o delegado Júlio Vaz, que ele responde ali pela seccional como o delegado mais da assessoria, né, da delegacia. Eles não quiseram se pronunciar oficialmente porque há uma determinação da alta cúpula da Polícia Civil que todas as respostas serão dadas na coletiva de imprensa às 17 horas. Porém, o boletim final, né, o boletim de ocorrência final desse caso, aponta um terceiro indivíduo. Esse terceiro indivíduo foi relatado por uma pessoa que estava na escola, uma estudante, mas só que a polícia não consegue explicar. Até por fora, no velório, a gente tentou conversar com algumas autoridades e tudo mais, e eu tive
talvez felicidade de conversar com um ex-delegado. Ele me contou que o seguinte: na própria imagem do vídeo que mostra a chegada dos dois, há uma espécie de um borrão na parte de trás do carro. Porém, não tem uma imagem dele posterior, dele saindo do local. Então as pessoas, elas não... A própria polícia, ela não consegue... Naquele momento ele falou, ninguém sabe ao certo se era ou não era. A resposta final, como eu disse, vai ser dada agora às 17 horas, às 17 horas, na capital, se eu não me engano, na sede do DHPP, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, lá em São Paulo. E o próprio secretário de Segurança, o delegado geral da Polícia Civil, ele vai explicar se realmente há uma investigação paralela sobre um terceiro indivíduo, se esse ato, que é como eles nas redes sociais eles estão colocando várias imagens que esses jovens eles estavam em fóruns extremistas, né? Até o grupo antiterrorismo da Polícia Federal, ele está acompanhando toda a investigação, isso aí é certo. O pessoal alguns jornais já deram isso, então o grupo antiterrorismo ele está acompanhando para ver se realmente é ou não é. Alguns jornais dão como talvez um terrorismo doméstico e abre assim. Inclusive é uma pauta que o Denis está fazendo. Exatamente. Depois ele vai estar aqui, ele vai falar. Ele conversou com o pessoal do GAECO, né? Pegou algum material do GAECO que o GAECO está investigando a possibilidade de um terrorismo doméstico. Isso. Então tem essa questão sim do que a gente não queria, até porque além de uma atrocidade você acrescentar um terrorismo num ato tão bárbaro, ele só aumenta ainda mais a gravidade do caso, né? Mas como eu disse, às 17 horas o delegado geral da Polícia Civil, o secretário de Segurança vai dar definitivo uma resposta se há ou não uma terceira pessoa envolvida nesse crime. Ô Sabrina, você foi de manhã hoje lá no velório, como que estava lá? Você contou que tinha mais de 5.000 pessoas. Exatamente. Tranquilamente, né? Lá. Tranquilamente, Edgar. Tanto na ala que foi separado pela prefeitura para a família, ter um contato, o último contato, no caso, para ver lá as vítimas, quanto as pessoas, né, que quiseram estar ali para poder participar desse momento, né, para poder ver, para poder dar o último adeus. Tinha muita gente, a gente ficou impressionado, porque assim, a arena, ela ficou pequena. Tinha que ter uma rotatividade das pessoas até, que entravam, aí tinha imprensa na parte superior, e tinham, a organização foi muito boa, né? Porque tinha família ali, aí a imprensa ficava logo acima, e teve muita gente, assim, na fila, do lado de fora, tinha muita gente com flores, muita gente esperando o seu momento de entrar, então tinha, assim, facilmente 5.000 pessoas para mais. Tá certo. Sabrina, obrigado, viu, por ser. Eu que agradeço. Sei que você vai continuar agora, tem continuação desse episódio, né, que você vai cobrir Sim. agora, né? Uhum. Obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Vou chamar o Denis para vir para cá. Denis. E já começo perguntando, assim, como o Diário de Suzano o nome é Diário de Suzano, então é Suzano. A gente recebeu ontem na redação ligações a cada 1 minuto. O pessoal, não só do Brasil, mas assim, tinha gente de fora que ligou para a gente também para pegar algumas informações, órgãos de imprensa nacionais e até do mundo, né? E o Denis, que ficou na redação responsável por receber essas ligações. Ele até deu entrevista para algumas rádios e hoje também está contribuindo na apuração, como eu tinha dito anteriormente, do Ministério Público, que está considerando o caso como um terrorismo doméstico, né? Que como o Marcos falou, que torna o caso ainda, não sei se eu posso até dizer, mais grave ainda do que porque além de ter sido um massacre,
um ato de terrorismo, né? Que Sim. no Brasil é uma coisa que a gente é impensável aqui, né? No Brasil. Só corrigindo, a coletiva vai ocorrer na sede da Secretaria de Segurança Pública do Lá Estado. em São tá? Paulo, né? Isso. Então, Denis, eu queria que você falasse um pouco, né? Primeiro, como que foi para você ficar na redação recebendo aí essas ligações, com quem que você falou, quais os tipos de informações que as pessoas dos outros órgãos de imprensa pediam para você? Então, para quem não entende muito bem, nós aqui do Diário, a gente fez realmente uma verdadeira operação, né, para cobrir esse caso, que é um caso muito grande e extraordinário, é fora do comum. Então, a gente dividiu os jornalistas, alguns foram para a rua para apurar informações e outros tinham que ficar aqui para dar suporte, para checar dados e também para auxiliar os outros veículos. Como o Edgar falou, nós somos o jornal local, um dos mais conhecidos também. A tragédia está do nosso lado, né? Ficou aqui do Exatamente. nosso lado. E a escola fica bem perto daqui. Então, jornais de várias partes do país, até estrangeiros, foram atrás do Diário para checar informações e a gente acabou virando uma fonte, né, para estes veículos. Então, era uma grande responsabilidade. Graças também ao apoio dos profissionais que estavam na rua, a gente conseguia checar essas informações, ligava para os órgãos municipais, do governo, conversava com a polícia para apurar realmente essas informações, porque é um caso muito grave. A gente não pode liberar informações sem ter checado elas devidamente antes. Então, esse era o processo, de checar, principalmente de checagem de informação e depois repassar. Várias rádios entraram em contato com a gente que estava aqui, o senhor também, né? Teve que... A gente deu entrevistas, a gente fez links para rádios do Brasil inteiro, explicando a situação, o que acontecia, como que estava aqui nas ruas de Suzano, o número de mortos. Então, a gente ficava atualizando esses dados. Realmente foi bem complexo, muito difícil para a gente, né? Porque nós temos que manter a calma o tempo inteiro, mesmo sendo uma situação delicada que também nos afeta muito. Para a gente que está aqui do lado, ver aquela escola, foi muito forte, mas eu acho que a gente conseguiu dividir muito bem esse profissionalismo com o lado humano, respeitando, não deixando se estender pelo sensacionalismo para vender notícia, não. A gente apurava, liberava os fatos que deveriam realmente chegar na população. Então, foi algo difícil, mas, de certa maneira, eu acredito que o Diário ele soube muito bem como lidar com essa situação de emergência. E agora, é claro, nas próximas edições a gente vai trabalhar e aprofundar as informações dentro desse caso. Então, de primeiro momento, a gente tinha que informar um geral, né, do que aconteceu, porque houve muito pânico, de certa maneira, por causa daquela correria e ninguém sabia direito o número de mortos. Então, a primeiro momento, inclusive a nossa edição de hoje especial, ela faz essa visão mais geral do fato, até com várias vertentes. E agora, nas próximas, a gente vai aprofundando, vai mostrando esses personagens, mostrando como que os órgãos públicos vão lidar com a situação e criar escapes para evitar coisas como essa no futuro. Porque a gente tinha que fazer, né? Você pegou bem isso, que fazer o nosso trabalho, né? Fazer a nossa matéria. Sim. E, ao mesmo tempo, auxiliar alguns órgãos de comunicação que ligavam para a gente. Você, de manhã, você conseguiu alguma informação do Ministério Público, né? Eu queria que você contasse um pouco, eles emitiram uma nota. Uhum. Sim, a gente está apurando direitinho, mas o Ministério Público ele já emitiu uma nota no portal oficial, dizendo que eles agora vão investigar o caso mais a fundo, porque existe uma possibilidade de se tratar de um caso de terrorismo doméstico, que é quando grupos se unem para criar ataques dentro da sua própria cidade ou contra a população que a envolve. Então, é importante o Ministério realmente investigar isso a fundo, a gente está apurando as informações corretamente, para até evitar futuros problemas como este. Eu acredito que esse é o principal enfoque agora do Ministério, para saber se existem mais pessoas envolvidas, se isso era realmente um ataque terrorista organizado, e para tentar evitar situações como essa no futuro, porque é algo muito grave. E até porque, né, Marcos, então, a polícia está investigando as redes sociais, né? Está vasculhando lá. Sim. As redes sociais do Guilherme lá. Sim, do Guilherme, anos, do Luiz. É bem suspeita, né? Sim, na realidade, algumas fontes até da polícia daqui da região, eles comentam entre si, então tem aquela questão deles me passarem, alguns até delegados, eles conversam comigo geralmente no WhatsApp, a gente sempre debate alguns casos. Até tempo atrás já haviam admitido que sim, a polícia monitora redes sociais. Não só a polícia militar, mas a polícia civil principalmente. E essa questão
da Polícia Civil, ela tem conhecimento de todos os fatos de, por exemplo, os fóruns extremistas, também as pessoas que estão tendo uma certa familiarização com o crime, com os atiradores, principalmente, porque, querendo ou não, a forma que você coloca na internet, você pode ser penalizado. Está na lei. Isso está na lei. Você pode ser penalizado. Então, agora serão os desdobramentos, né? Essa é a verdade. A investigação, por conta de envolver a internet, ela é muito maior, porque você tem que delimitar certas coisas, porque algumas pessoas, elas comentam achando que talvez uma verdade o que ela fala, talvez é um pensamento que ela quer expor, que ninguém vai ver, e ela faz o comentário e, na realidade, ela é outra pessoa. É que ela quer se passar por uma pessoa que não é. Então, de fato, a Polícia Civil, ela está, sim, olhando, monitorando todas as redes sociais, monitorando esses fóruns que até muitos veículos de imprensa daqui da região, como também do país, do mundo, eles todos vasculharam, apuraram mais a fundo e viram algumas perguntas, alguns posts, né, do Guilherme e também do Luiz. Então, agora esperar, como disse, às 17 horas na própria sede da Secretaria de Segurança Pública o pronunciamento oficial, né? Que é somente eles que agora poderão dar um norte agora para esse caso tão bárbaro. Denis, a matéria que você fez, você vasculhou aí as redes sociais dos órgãos de imprensa. Quais foram aí os jornais fora do Brasil que deram essa notícia? Sim, nós fizemos essa cobertura também para tentar entender como essa notícia acabou impactando no mundo. Então, a gente do Diário fez uma pesquisa entre os principais jornais e realmente ela acabou virando capa dos portais dos grandes jornais do mundo. A gente pode destacar, por exemplo, o The New York Times em Nova York, que ressaltou que o Brasil é o país onde existem mais homicídios do mundo, mas mesmo assim o New York Times ele reforçou que é difícil ataques à escola como esse, é realmente um caso isolado, mas eles fizeram um mapa da violência no Brasil. A gente tem o britânico The Guardian, que também criticou e pediu uma postura mais dura em relação aos órgãos governamentais para proteger essas escolas e evitar futuras invasões de atiradores a locais públicos. A gente também deu uma conferida no Le Monde, que é o francês, e eles também ressaltaram, a grande maioria dos jornais de fora, eles ressaltavam esse nível muito alto de violência que a gente tem no país. Mas todos davam esse adentro que no Brasil esse é um caso muito específico, muito difícil. A gente também tem a BBC, que é britânica, e ela destacou e fez uma comparação com outro caso parecido que aconteceu aqui no Brasil em 2011, né? No Realengo, onde um rapaz invadiu uma escola e matou 12 pessoas. Então, eles fizeram essa comparação. E todos esses jornais, realmente, eles destacaram que é algo muito difícil de acontecer aqui, mas que algo precisa ser feito para evitar ações como essa no futuro. Porque, para um país que não tem uma cultura de violência como essa, de terrorismo, é melhor que eles evitem isso no começo, do que deixar a situação se estender. Então, era esse a visão geral mundial sobre o fato, que repercutiu muito no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, que tem infelizmente, essa cultura de casos assim, estava vendo que os estudantes de algumas escolas recebem treinamento de como correr, como se defender. Uma coisa que é impensável aqui no Brasil, né? Sim, e acredito que seria interessante, né, aplicar isso também aqui, até para outras situações de emergência, por exemplo, incêndio, algo assim. É necessário que o governo repense, mas eu acredito que eles estão já repensando. Eles estão mandando notas, estão começando a replanejar essas estratégias de segurança. Eu acho que elas precisam ser reforçadas mesmo, em todos os sentidos. Ensinar os alunos como a lidar com situações extremas. Tá certo. Denis, obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu vou chamar a Bruna Nascimento, que participou também da cobertura. E mais, né? Ela participou da edição, né, de fotografia do jornal. Você vem aqui, Bruna? Ela cuida também da nossa imagem, que está cuidando.
Queria que você falasse um pouco, Bruna, como que foi para você a cobertura e como que foi também a edição. Sim, eu estava vindo para o jornal, né? Primeiro contar um pouco como foi, né, que eu recebi a notícia. Eu estou trabalhando junto com o Douglas Pires, que acredito que vai falar um pouquinho também, num outro projeto, né, para o Diário de Suzano. Então, meu horário não é a parte da manhã, mas durante esse mês eu estava vindo todos os dias de manhã. Então, eu estava me dirigindo, a gente não tinha pauta, então na minha cabeça seria um dia tranquilo até. E estava vindo até um pouco mais tarde do que eu costumo entrar em outros Deixa dias. eu só explicar para o internauta, o leitor, que você entra tarde, mas só que você está entrando de manhã porque tem um especial do aniversário de Suzano, 70 anos, né? A Sim. gente está fazendo, que você está fazendo com o Douglas, e você está vindo de manhã e ficando... Exatamente, à tarde Edgar. Então, eu moro na região norte de Suzano, não é muito longe, e enquanto eu estava no trajeto, eu fui recebendo as notícias. Então, o Marcos até foi atualizando a gente, e a gente teve todo esse processo que o Marcos citou aqui, né? Tipo, foi um baleado, entraram na escola. Então, até cair a ficha, né? Principalmente pra gente que não estava no local, como o Marcos, que já foi pro local, até cair a ficha da grandiosidade do que estava acontecendo, da tragédia, foi muito, assim, a gente ficou meio perdido. E aí, assim que eu cheguei no jornal, eu também me dirigi ao local e cancelando tudo, a redação inteira ficou mobilizada apenas nesse caso. E fiquei lá durante um tempo, acompanhando um pouco, e a Sabrina descreveu muito bem tudo que envolve a fotografia, tudo que envolve o olhar. Você também falou muito também da sensibilidade, então a gente tinha que passar, mas ao mesmo tempo respeitar as famílias que estavam ali. E foi muito difícil, a Sabrina exemplificou muito bem, e eu faço das palavras delas as minhas. E aí eu voltei para a redação. E quando eu cheguei na redação, eu percebi que estava tão corrido e tão caótico quanto lá fora. Porque, igual você falou, tinha gente ligando o tempo todo. Então, eu entrei em contato com jornais para mandar imagens, conversei com bastante gente, para subir também as informações, os vídeos, as imagens. Então, assim, o tempo todo foi muita correria e muito, assim, a gente sentiu na pele, né? E depois disso, que a gente, vai se dando conta, né? Porque a gente tá ali e... Tá meio que anestesiado, né? Exatamente. Então, a gente fica, igual a Sabrina falou, a gente fica concentrado. Então, a gente sente, a gente sabe, mas a gente se concentra para fazer o nosso trabalho, para fazer o melhor, para passar para o leitor, para, enfim, nossa emoção no mínimo possível que ela seja, assim... Não atrapalhe tanto, né? Isso, exatamente. Atrapalha um pouco, mas não tanto. Exatamente, de uma forma negativa. E a parte, assim, de conversar com pessoas também foi muito difícil. Porque toda vez que alguém pedia material, toda vez que alguém conversava comigo, entrava em contato comigo dessa parte da edição, das imagens, da fotografia, que é a parte que mais cabe a mim, era muito difícil, né? Porque você percebe que você tá ali no meio daquilo tudo. Então, você tá ali no olho do furacão, você tá... E eu até comentei, até com familiares e tal, que muita gente me ligava, amigos da capital me ligava perguntando se eu estava bem, se eu estava no local, como que eu estava me sentindo. E eu, não, calma, gente. Vou deixar para sentir tudo isso quando eu chegar em casa, quando eu, sei lá, deitar na minha cama, aí eu vou sentir. Mas muita gente se preocupou, muita gente queria saber informações. E eu falava, ó, acompanha o jornal, porque o jornal o dia inteiro foi dando notícias sobre as novidades e os desdobramentos. E, assim, a parte da edição também é tão difícil quanto a parte da rua, porque eu acho que elas se completam, na verdade, sim. né? E é muito difícil também, porque foi um ano já que a gente teve Brumadinho, teve os meninos do Flamengo, foram muitas tragédias. E a gente nunca acredita que vai acontecer alguma coisa perto da gente. Então, tá ali no meio da tragédia, conhecer a escola. Eu já tinha entrado uma vez lá para fazer uma prova, quando eu estava na 5ª série, uma prova da Olimpíada de Matemática. Então, assim, são muitas pessoas, assim, que falam, eu conhecia funcionária, eu estudei nessa escola. Então, quando a gente está no local, claro que todas as outras tragédias a gente se sensibilizou igualmente. Mas quando a gente está, né, exatamente ali do no nosso local... lado, né? Tá aqui do nosso lado. É muito mais difícil. Principalmente transmitir isso, né, para as pessoas. Certo. Obrigado, Bruna. Sei que você ainda tem que... A gente tem muito trabalho ainda hoje, né? Pela frente.
Vou chamar o Douglas Pires, que é um repórter experiente, que está fazendo o especial de aniversário de Suzano, nesse dia 20 de fevereiro até 20 de março, né, Douglas, que você vai... Até o dia 20 de março. Trabalho, né? Uhum. Mas acabou caindo para fazer essa reportagem também. Ele fez bastante... colaborou bastante aqui com a nossa cobertura. Eu queria saber se foi aí todos os seus... Você tem mais de 15 anos de 16 anos no total. Foi a sua matéria mais difícil? Você acha que... Foi, Edgar, a cobertura mais tensa, mais intensa. Acho que não só pela grandiosidade, né, por ter atingido também essa escala nacional, mas eu acho que também por eu já ter essa experiência e assim, recentemente eu me tornei pai, eu acho que todas essas coisas influenciaram na hora de eu me deparar com essa situação ontem, né. Eu estava aqui na redação na hora que chegou essa notícia, e essa notícia meio que chegou explodindo, ela chega, o telefone toca, o WhatsApp falando a mesma coisa, várias, 3, 4 pessoas, fontes, né? E o telefone tocando e vindo gente de fora avisar. Então, assim, e eu já estava ouvindo barulho de helicóptero rondando aqui a região. E daí eu pensei, é coisa grave. Foi até antes de saber no que era. Então. E foi até nessa hora que a Bruna chegou também. E daí a gente falou, acho que a gente precisa ir pra lá. Foi até a hora que eu te mandei a mensagem, né? A gente tava fazendo esse especial de 70 anos, mas a gente teve que meio que largar isso e ir pra lá, só que a gente já sabia que o Marcos estava lá. Eu acho que foi o primeiro a chegar, ele já estava lá, inclusive ele até passou algumas informações pra gente, né, Bruna? Antes da gente sair. E assim, nossa primeira parada foi o Hospital Santa Maria. A gente parou no Hospital Santa Maria primeiro, lá até fui orientado a fazer lives do Facebook do DS, aqui do Diário de Suzano, e assim... a cena que ficou foram aquelas várias viaturas, ambulâncias do SAMU estacionadas assim em 45 graus em frente ao hospital e prontas assim já fazendo remoção de pacientes, pessoas na maca enfaixada entrando e o trânsito parando, saindo aquele clima de guerra mesmo, os funcionários ali coordenando para obstruir a passagem, né? E foi ali a primeira live que a gente fez. Dali a gente seguiu a pé para o Hall Brasil, em frente, diante da escola, e assim, ali a gente se deparou com muita gente, muitos familiares, vizinhos e parentes atrás de informações, assim, as pessoas estavam todas meio que desguarnecidas, elas olhavam pra gente assim, me ajuda, sabe, onde eu posso obter uma informação, e é que nem a Sabrina e a Bruna falou também, que é a hora que a gente tem que parar, respirar fundo e se concentrar, porque senão a gente não consegue desenvolver o trabalho que a gente tem que fazer. Então assim, a gente tá vivendo aquilo, mas ao mesmo tempo concentrado para poder passar a melhor informação pro leitor, pro telespectador. Tá certo. Ô Marcos, tem uma pergunta aqui do José Simões aqui, né? Perguntando a possível participação dos assassinos nessa rede... É Deep Web que fala? Deep Web, né? Mas Justamente... não dá pra saber ainda, né? Porque a polícia tá com essa linha, né? De investigação. É uma das linhas de investigação da polícia. A própria polícia, ela admite que tem monitorado. Ontem mesmo, quando a gente estava na segunda coletiva de imprensa, fontes aqui que a gente conseguiu conquistar na região, elas me passaram o segundo relato de suspeita de bomba. Que foi confirmado posteriormente que o GAT foi. Eu cheguei a questionar o pessoal do estado, eles me negaram, a gente aceitou, mas eu continuei com essa questão. Falei, algo deve estar acontecendo, não sei se planejado, por isso que tem essa questão da investigação mais aprofundada até da polícia, de acompanhar as redes sociais. Hoje de manhã o pessoal das fontes, né, da gente aqui do DS, eles explicaram que eles não deixaram claro para qual local, qual delegacia a investigação vai continuar, vai ficar. Porém, eles falaram que é uma investigação ampla. Por que uma investigação ampla? O fato ocorreu em Suzano. A região onde ocorreu é atendida pelo DP Central. Por conta até mesmo do boletim de ocorrência final, uma possível terceira pessoa, então, consequentemente, é um desconhecido. O setor de homicídios auxilia, então são 2 delegacias. A delegacia seccional de Mogi das Cruzes, que comanda todas elas, ela tem um aparato muito até maior de tecnologia, então
a seccional também está ajudando. Então, são 3 delegacias. Mas até por conta dessa repercussão do caso, da gravidade, de envolver Deep Web, de envolver vários outros fatores, aí tá a DEIC, tá até próprio DHPP, mas tem um núcleo específico, agora eu não me recordo qual, eu já me encontrei com esse núcleo, até numa ocorrência em Poá, eles falaram que tem grandes coisas aqui na região que ainda não dá para divulgar, mas eles, de fato, eles falam que eles sempre monitoram as redes sociais, sempre, e, consequentemente, essa questão até do José, eles estão monitorando. Agora, a gente só vai guardar mesmo às 17 horas para o secretário de Segurança e até o delegado geral, eles explicarem quais são os passos. Porque o monitoramento é certo. Agora, se essa questão da Deep Web, se eles vão conseguir identificar todos os responsáveis pelo fórum, os responsáveis por talvez auxiliá-los, falar, dar uma orientação específica, aí é algo que vai depender, vai demorar um bom tempo até seguir, para a gente falar assim, está concluído o massacre de Suzano. Douglas, você esteve de manhã lá no velório, né? Qual foi a sua sensação? Você conversou com algumas pessoas lá também, né? Eu cheguei bem cedinho, eram umas 6h30 da manhã. Os portões ainda estavam fechados para o público, para a imprensa, né? Mas já havia uma grande movimentação de profissionais da imprensa lá na porta. E pessoas também já aguardando a abertura dos portões. 6h30 foi aberto, teve início o velório para os amigos, familiares, né, parentes. Lá dentro, os corpos chegaram ali por volta das 5h30, 6 horas, foram organizados lá. E 6h30 o velório começou exclusivamente para os amigos e familiares. 7 horas o portão foi aberto, as pessoas começaram a formar uma fila. E a imprensa foi colocada numa área da arquibancada, numa área exclusiva, sem ter contato com o piso da Arena Suzano, né, que é onde estavam os caixões e os familiares ali. Logo cedo o movimento foi mais fraco, né, ainda era muito cedo, mas a partir das 9, 9h30, né, Marcos? Aquela fila lá fora começou a ficar gigantesca, quilométrica. Eu cheguei umas 7 e pouca. Fazendo curvas e assim... E era aquele tipo de velório, como a gente vê às vezes em São Paulo, na Assembleia Legislativa, quando morre alguma pessoa, né, de grande destaque, assim, que eles fazem aquela corredor, né, e as pessoas vão passando e saem do lado oposto. Então, era uma fila extensa, porém ela tinha um fluxo, ela andava rápido. Eu conversei com algumas pessoas, mas o que mais me chamou a atenção, eu até disse isso para uma rádio que eu falei, que... Ali haviam não só pessoas de Suzano, mas pessoas de outras cidades também, muitas pessoas de outras cidades. E eu conversei com um rapaz que veio de Guaianazes, 35 anos ele. E eu comecei a conversar com ele e tal, eu falei, eu sentia que ele estava consternado, emocionado. E eu até perguntei se ele era parente ou se ele tinha alguma ligação com alguma daquelas vítimas. Ele disse que não. Daí ele desabou a chorar e falou que ele só chorou, ele só está muito emocionado porque ele tem um filho de 15 anos que estuda também numa escola estadual lá na Zona Leste e ele comparou essa situação como se estivesse acontecendo com ele, né? Ele se colocou na pele desses pais, assim. Então ele veio também prestar essa última homenagem. E assim, eu via muitas pessoas com flores na fila, que ia passar lá e ia deixar flores. Tinha uma música bem baixinho, aquela música para transmitir aquela sensação assim, de paz ali dentro da Arena Suzano. E a organização da prefeitura foi uma organização boa, assim, uma organização... eles fizeram todo um esquema onde as pessoas entram, famílias do outro lado, visitantes. Então, assim, estava bem organizado, bem distribuído. E quando eu saí de lá, já era quase 12h, 1h, a fila embaixo daquele sol escaldante estava enorme ainda, Edgar. E até fazia voltas naquele pátio ali da Arena Suzano. Tá certo. Bom, a gente está encerrando aqui a nossa participação aqui, né? E só 2 informações. Hoje de manhã o prefeito Rodrigo Axuxi disse que vai encaminhar uma proposta, né? Vocês estavam lá para o governo do estado, para o Ministério da Educação, que prevê a participação de policiais aposentados, policiais da reserva, nas escolas. Mas aí seria no setor administrativo. Isso, né, isso mesmo. E ele falou que já conversou com o ministro e que achou boa a proposta, né? A gente está detalhando esse anúncio na edição de amanhã,
e do governador João Dória, que anunciou que criou um comitê executivo formado pela Procuradoria-Geral do Estado e por algumas secretarias, como, por exemplo, Segurança e Educação, para definir um valor de pagamento de indenização para as famílias das vítimas que foram foram vitimadas nesse massacre na escola Raul Brasil. Bom, queria agradecer, Douglas, da edição de amanhã. Para nós foi uma cobertura muito difícil mesmo, vocês não têm ideia como foi complicado para a gente fazer essa cobertura, mas como todos os profissionais falaram aqui, é o ofício, né, da nossa profissão. Queria agradecer você que nos acompanhou até agora. Assim, a Bruna está me lembrando aqui, a gente quer também, claro, né, se solidarizar com todos os familiares das vítimas, amigos, professores, educadores, principalmente da escola e também até os próprios, acho que a população suzanense, suzanense ela que já, até complementando, ela já não só do Suzano, mas como da região do país, ela está cansada dessa violência. Sim. Então, pode ser um roubo, talvez, qualquer fato que envolva essa violência, a população já não aguenta mais. Então, acho que até mesmo depois das famílias, dos amigos, se solidarizar também com toda a população da cidade, né, que é um episódio que marca, é claro, todo o país, né, todo o estado de São Paulo e até o mundo, né, mas principalmente o suzanense que está aqui na cidade, né? Os 70 anos, né? 70 anos. Tem também uma grande ligação com a Escola Raul Brasil, que é uma das mais tradicionais. É uma escola histórica, né? Sim. A gente mesmo fizemos várias coberturas lá, né, nessa escola. Então a gente quer aproveitar e também se solidarizar com todos os familiares das vítimas, professores, educadores de Suzano. Bom, é isso então. Queria agradecer você, amigo internauta. Até a próxima entrevista. Obrigado.